Deus seja louvado. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos agora no terceiro vídeo da série Conhecendo as Dispensações, seguindo a linha de interpretação do dispensacionalismo clássico. Caso você tenha iniciado neste vídeo de número 3, eu sugiro que você volte ao primeiro e assista-o para que você não perca a linha de raciocínio. Então, clica neste i que aparece aqui em cima para que você retome a primeira aula e as aulas subsequentes. Pois bem, no vídeo anterior a este, falamos da primeira das 7 dispensações, a chamada dispensação da inocência. Vimos que, na aludida dispensação, o homem foi submetido a um teste, a saber, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi o seu fracasso? O ato de desobediência em comer da referida árvore. E qual foi a sua sentença? Maldição e morte. Agora trataremos da segunda dispensação, a chamada dispensação da consciência, representada por esta bolinha aqui. Seu início se deu em Gênesis 3, onde se registra a queda do primeiro casal, e encerrou-se em Gênesis 8, versículo 14, ou seja, ao final do dilúvio, abrangendo cerca de 1656 anos. A expressão-chave é consciência. Separado de Deus, destituído da glória do Criador, com o veneno do pecado em seu ser, e estando sujeito a Satanás, o homem partiu do Éden em condições bem diferentes das anteriores. Por sua causa, o mundo agora está sob maldição. Perdendo a inocência e a pureza da mente e da vida, o homem agora passou a possuir o conhecimento pessoal e experimental do bem e do mal. Sua consciência foi despertada por meio deste conhecimento. Sua responsabilidade era fazer todo o bem que conhecia e afastar-se de todo o mal que estava ao seu redor, aproximando-se de Deus mediante o sacrifício. Sem comunhão com Deus, o homem foi prejudicado em sua dimensão tríplice, espírito, alma e corpo. Contudo, reteve a sua livre e espontânea vontade, por meio da qual poderia escolher entre o bem e o mal. Daí, Deus providencia uma forma do homem chegar para perto de si. Era a instituição de sacrifícios de sangue. O homem só tinha que aceitar tal provisão, demonstrando assim o desejo de entrar em comunhão com o seu Criador. O escritor aos Hebreus explica que, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Como a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus, provavelmente Abel deve ter ouvido a palavra de Deus transmitida por seu pai Adão, gerando nele uma fé tal a ponto de oferecer oferta de sangue, demonstrando seu desejo de aproximar-se de Deus. Caim, por sua vez, escolheu um outro caminho, oferecendo uma oferta destituída de fé, desenvolvendo um espírito autoconfiante e rebelde, no mais vergonhoso desprezo a Cristo, seu Redentor. Neste período, a humanidade se divide em 2 grandes grupos: os crentes e os descrentes, os penitentes e os impenitentes, a linhagem piedosa de Sete e a linhagem má de Caim. A primeira civilização surge por meio de Caim e seus descendentes, desenvolvendo recursos naturais, utilidades e artes.
tetraneto de Caim, Lameque foi o primeiro polígamo registrado na Bíblia, vindo a possuir mais de uma mulher. Teve 4 filhos, dos quais se destacam 3 por suas realizações. Jabal, o fabricante de tendas, que veio a ser um pecuarista, Jubal, que se tornou músico, e Tubal-Caim, que se tornou metalúrgico. Por outro lado, Sete e seus descendentes começaram a invocar o nome do Senhor. Enoque, o 7º depois de Adão, foi trasladado por se destacar como um homem de Deus e por andar com Deus. Mas, em dado momento da história, a promiscuidade dos descendentes de Sete com os ímpios caimitas trouxe o caos. Gênesis, capítulo 6, versículo 2, registra: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Não deu outra. O casamento entre os descendentes de Sete com os descendentes de Caim acarretou em corrupção, maldade e violência em toda a terra. E a consequência, vocês já sabem, as águas do dilúvio destruidor. Filho de um outro Lameque, não o polígamo que eu citei agora há pouco, Noé achou graça aos olhos do Senhor. A ele foi dada uma missão de construir uma grande arca, por meio da qual ele e sua família se salvariam das águas do dilúvio. O escritor aos Hebreus diz que Noé creu na palavra de Deus e se preparou e começou a construir a arca. O reverendo Enéas Tognini diz que a arca era a mais poderosa e eloquente pregação que o servo de Deus podia fazer para despertar os seus contemporâneos adormecidos no pecado e na indiferença. O grande cartaz de Deus para chamar o homem ao arrependimento era a arca. Todos os contemporâneos de Noé sabiam que o mundo ia se acabar com o dilúvio. Sabiam, mas não abandonaram o pecado. Sabiam, mas estavam absorvidos na matéria. Sabiam, mas não obedeciam a Deus. Sabiam, mas estavam distraídos, como os que ouvem e não entendem, veem, mas não percebem, e embriagados com o pecado, dormiram, até o dia em que Noé entrou na arca e ninguém o percebeu, e só foram acordar sacudidos pelas águas do terrível dilúvio que os destruiu. O reverendo Lawrence Olson leciona que Noé e sua família haviam presenciado tanto o bem como o mal e eram responsáveis, junto com a sua posteridade, pela obediência à voz da consciência e a escolher o bem. O dilúvio marcou o término de um período de intervenção divina na história do homem e um novo começo com Noé e seus filhos. E para encerrarmos este vídeo sobre a dispensação da consciência, veja o resumo na tela da nossa tabela que estamos construindo. A qual teste o homem foi submetido? Resposta: viver pelo conhecimento do bem e do mal. Qual foi o seu fracasso? A impiedade. Qual foi o julgamento? O dilúvio. No próximo vídeo desta série, falaremos da terceira dispensação, a chamada dispensação do governo humano. Que Deus nos abençoe. E até lá. Eu coloquei essa gravata preta aqui para diferenciar do vídeo anterior, que eu usei uma gravata azul clarinho para representar
pureza, inocência. E esta preta aqui é para simbolizar o pecado, a dispensação da consciência, a maldade, a violência que prevaleceram neste período aí. Então, mas é para fixar, né, na cabeça dos nossos telespectadores. Inclusive, acho que eu vou usar a amarela para a próxima dispensação, assim, para representar um novo momento na história da humanidade, ou algo do gênero.